Amém. Vamos orar. Foi a Ana Paula. Ana Paula, é. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esta tarde aqui no Brasil, à noite ali na Europa. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu esse mecanismo, Pai, que é a internet, para nos ajudar a crescer, a desenvolvermos, Senhor, as nossas habilidades contigo, Pai. Obrigada por cada mulher que se coloca à disposição agora para estar assistindo essa aula, que os corações delas estejam gratos ao Senhor, estejam abertos a um novo ensinamento. E que a mesa da casa dela, Senhor Jesus, possa sempre florescer a tua presença, Pai. Que teu Espírito Santo ministre nos lares aqui, alcance os lares, Pai. E, Senhor, nós te pedimos nessa hora pela tua serva Paula. Senhor, ministra ao seu coração o princípio da mesa, algo que ela já vive há muitos anos, algo que a própria Dev Tyre, Senhor, encomendou a ela, Pai, que ela pudesse trazer essa essência da Dev para os lares. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela casa dela, pelo seu esposo Paulo, pelos filhos, Pai. Também ali a Chelsea, nos Estados Unidos, protege a tua filha, guarda todos eles nessa hora, Senhor. Que nenhuma retaliação venha sobre essa casa, que a tua filha ministre esse tempo agora, com leveza, autoridade na tua presença. É assim que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Paula, está com você. Amém. Alguém chegou, Dani Bonfim chegou. Deixa eu só mandar aqui para... Alguém caiu, não, né? Tá todo mundo aqui. Uhum. Dani, pode mandar para... Pode mandar para Mona e para Mona e para a Semedo, a Jussara. A Jussara, tá bom? Tá. Manda para elas aí. Então, bora, meninas. Vamos começar aqui. Né? Esse princípio é um princípio que a Dev que escreveu. A Dev fez muitas pesquisas antes de escrever esse princípio, né? Ela fez umas pesquisas muito grandes, justamente que era para poder saber o que colocar verdadeiramente aqui, não só a palavra de Deus e na vida real o que isso significa. Vamos falar sobre o princípio da mesa hoje, né? O princípio da mesa. E vamos estar primeiro falando no primeiro capítulo, que é lá em Êxodo, eu estou dizendo em francês, gente, Exoda. Lá, não sai em português. Êxodo, meu Deus, Êxodo 25 e 30. 25 é capítulo 30, tá? Versículo 30. Tá bom? Alguém tem a Bíblia? Eu vou ler essa parte aqui. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Gente, esse versículo é muito forte, porque quando o Senhor falou com Moisés, ele foi específico com Moisés. Quando o Senhor falou com Moisés nesse versículo, ele estava chamando não só o pão de comer, não estava falando só do pão de comer, ele estava falando de colocar na presença do Senhor o tempo todo, né? E o princípio da mesa, muitas pessoas pensam que a mesa física de madeira ou de vidro ou de qualquer material que é feito, eles pensam que a medida da mesa, o modelo da mesa foi criado pelo homem. Mas, na verdade, o Senhor, já lá em Êxodo 44, se não me engano, o Senhor já deu medida específica a Moisés. Ele deu as medidas específicas a Moisés, ele falou para Moisés as medidas e como fazer essa mesa, e que tipo de madeira que ele tinha que fazer essa mesa, que tipo de madeira que ele escolheu, que era a madeira de acácia, que é uma madeira forte, né? Que já representa que é a madeira forte. E ele falou também da maneira que tinha que fazer, que tinha que ter 4 pés,
e ele também explicou que tinha os utensílios que era para colocar na mesa, né? E quando ele preparou essa mesa, e essa mesa preparada era para quê? Era para que Moisés pudesse trazer, colocar diante dele, continuamente, o tempo todo, a presença do Senhor. Nos dias de hoje, qual é o valor que a gente tem dado à mesa? A Dev, quando fez essa pesquisa sobre a mesa, ela disse o seguinte, né, no livro, ela falou que ela, nesse estudo, e quando uma família, por exemplo, uma família com 5 crianças ou com 2 crianças, quando uma criança faz ao menos 4 ou 5 refeições à mesa por semana, é uma criança que não vai te dar problema. É uma criança que você vai estar conectado com ela, porque não só para fazer o alimento na mesa. Deixa eu fazer uma pergunta assim bem direta para vocês. O que vocês têm colocado diante do Senhor? Qual é, como vocês têm preparado os pães da presença, de modo que fica diante de mim o tempo todo? Como? É, 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 Quando fala pão, você pensa que é o pão de farinha, o pão de farinha, mas não. O Senhor está falando muito mais profundo. Ele está falando de sua vida com Deus. Como você tem colocado a sua vida com Deus diante dele? E então, nesse princípio, quando a Dev fala que uma criança que tem ao menos 4 ou 5 refeições por dia com a sua família, é uma criança que não vai meter em delinquência, uma criança que não vai ter grandes problemas, é uma criança, na verdade, que vai estar conectada com a família. Mas vou trazer nos dias de hoje esse princípio. Esse princípio foi perdido ao longo do tempo. Por quê? Foi trocado por muitas outras coisas. Porque a gente corre o dia a dia, nossa vida é corrida, não temos mais tempo de chegar. Gente, vou fazer uma parêntese, vou dar um pequeno testemunho da minha vida, né? Antes de eu chegar na experiência do lar, antes de eu ter lido esse livro, antes de eu ter muito conhecimento com a palavra, eu tinha uma vida muito corrida. Eu saía cedinho de manhã. Ainda eu faço de vez em quando isso, mas já tenho a janta preparada para amanhã, entendeu? E eu passei a controlar melhor minha agenda. E antes eu ficava de piquete, todo o trabalho que me chamava, eu levantava, tinha que ir. Se eu tivesse na mesa, tinha que parar e sair e fazer esse trabalho. Então, o Senhor foi tirando os trabalhos de mim, foi tirando, foi tirando. Então, em 2020, a tradução passou a ser só por telefone. E então, como eu trabalhava só por telefone, eu estava em casa. E mesmo por telefone, acabou sendo muito escasso. A gente não fazia quase nada. Porque por telefone todo mundo estava procurando o que fazer, qualquer pessoa podia fazer uma tradução na época do Covid. Então, eles não procuravam as pessoas específicas que faziam, como a gente antigamente, a gente ia com carteirinha, profissional, mostrava e fazia. Então, os trabalhos foram acabando, eu fiquei 1 ano em casa. Eu fiquei 1 ano em casa. Nesse 1 ano em casa, foi 1 ano que eu tive o prazer assim, de ter o contato diretamente com esses princípios que vieram mudar, foram divisor de água na minha vida. Eu estou falando de algo que eu vivi. Foi divisor de água na minha vida quando esses princípios chegaram na minha vida. Hoje, para eu sair, eu preparo a comida de véspera, preparo tudo, deixo tudo temperado. Quando chegar em casa já é só preparar ou tirar e colocar rapidinho para poder estar na mesa. Eu faço questão de estar na mesa com os meus filhos. Eu faço questão de estar sentada, estar de olho, olhando para os olhos deles, né? Deixa o parente, vamos continuar. Vamos continuar.
A mesa é um lugar que foi criado por Deus. O Senhor criou essa mesa. Onde que o Senhor reunia com os seus 12 discípulos? Era a mesa. A importância, aí eu vou trazer a importância da mesa. O Senhor reunia com os 12 discípulos, era a mesa. É lá que, não só para fazer uma refeição, mas também eles falavam de tudo na mesa que era importante naquele momento. Como você tem preparado a mesa? Como você tem sentado à mesa? Como você tem planejado a mesa dentro da sua casa? Biblicamente, o Senhor já fala que é um lugar de conexão, é um lugar onde os corações se formam. O lugar onde a conexão acontece dentro da sua casa, da sua família, né? E então os projetos, os seus projetos, a qualquer empresa, vou dizer, qualquer empresa, qualquer coisa que for tratado, assunto, não é tratado duas pessoas numa cadeira, uma frente com outra. Todo mundo é sentado numa mesa para tratar os grandes planejamentos, os grandes assuntos, é tratado na mesa. E outra coisa que eu vou fazer mais uma vez aqui, quando estamos à mesa, você pode medir 2 metros, mas quando você se senta à mesa, vocês estão todos no mesmo nível. E é um momento que você consegue olhar e visualizar a pessoa que está sentada na sua frente. Você consegue estar de frente com a pessoa, você pode dialogar e perguntar, e conversar, e trocar ideias na mesa. E uma coisa assim um testemunho que a Trina deu, que quando ela tem um testemunho muito grande sobre a vida dela, quando ela teve o problema com o esposo, ela disse que ela preparava a mesa e deixava o lugar dele lá preparado. E sempre que ele vinha, às vezes, só vinha para ver os filhos e via que estava o lugar dele lá, ela sempre, durante muitos anos, ela sempre colocou o prato dele na mesa. E ela disse o seguinte também, ela falou assim: não deixa para tratar os seus conflitos dentro do seu quarto. Prepara uma mesa muito linda. Quando você tem um assunto para tratar com seu esposo, com seu amigo, com sua mãe, prepara uma mesa, senta na mesa, conversa e trata esse assunto na mesa. O dia de hoje, a vida está tão corrido que em muitas famílias acontece isso. Muitas famílias acabam trocando a comunhão da mesa, o tempo da mesa, por fast foods. Eles acabam trocando por comidas congeladas. Tira a comida congelada e esquenta no micro-ondas. Os filhos, às vezes, chegam primeiro, eles já tiram a comida do congelador, esquenta e comem, e está muitas das vezes na frente da televisão. E esse tempo vai passando, e esse tempo de comunhão vai se perdendo. Por isso que o Senhor fala que ele fala para Moisés, que é para preparar essa mesa. E para preparar essa mesa e chamar, trazer o pão da presença para a mesa. Porque que adianta você preparar uma mesa linda que você não consegue trazer o pão da presença e não ter comunhão? E como você tem... Lá eu estou falando da mesa física, eu vou falar da sua mesa espiritual. Como você tem preparado a mesa espiritual perante o Senhor? Qual é a mágica que você traz dentro da sua família na hora do jantar, na hora de servir o alimento, na hora de estar conversando e dividindo um com o outro? Como foi o seu dia, minha filha? Como foi o seu dia, meu filho? E então, isso tudo veio me fazer refletir, isso tudo veio me fazer mudar muitas coisas que eu tinha feito, que eu estava fazendo na minha vida. Eu vou pedir para vocês participarem, para não ficarem lá quietinho. Abra o microfone, pode abrir em Êxodo 25, ler de 23 ao 29, quem quiser.
e sentir de estar participando para a gente poder dividir o tempo aqui. Gente, tô com calor. Êxodo 25, do 25, 25, o capítulo 23 e 29. Do 29. 23. Aham. A mesa e os seus utensílios. Abre aspas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que esteja sempre diante de mim. Aí o Senhor estava falando com Moisés, muito específico, né? Às vezes, não importa se a sua mesa é de vidro, não importa se a sua mesa é de madeira, não importa se é uma mesa de plástico, mas que o mais importante é aquela mesa. Ele não falou para fazer uma mesa de 2 metros de altura. Ele deu. A medida da mesa é usada nos dias de hoje. Pode fazer o design que quiser, mas a medida é a mesma. E ele não falou para você colocar bancos que ficavam na mesma altura da mesa. Porque a mágica do Senhor nesse versículo era para a gente poder sentir que somos iguais quando colocamos no mesmo nível na mesa. Quando colocamos no mesmo nível da mesa, somos iguais. Esse fim de semana, a pastora aqui da Igreja de Versalhes me chamou para levar uma palavra. E o Senhor disse assim: leva a palavra sobre a mesa, fala sobre a mesa. E foi muito profundo, porque num culto de domingo, você está falando sobre a mesa, muitas pessoas vieram falar comigo no fim, falando assim que eles viviam desconectados. A mãe chega antes e come, e o filho chega depois e come, o filho chega antes e come. Aquilo foi uma alerta. E ela disse assim, tem pessoas que dizem assim, a minha mesa está lá, a gente pode usar 1 ou 2 vezes no mês. Porque na correria do dia a dia, Êxodo 25, 23, do 23 ao 29, Danila. E você pode descer até o 30, tá bom? Você achou? Era para ler tudo ou não? Era só para ler o 23 e o 30? Que eu pulei, né? Não, do 23 ao 29. Ah, não, eu li 23, pulei tudo e fui pro 30. Não, 23 ao 29. Eu vou pedir, por isso que ainda não Vai. pedi. Peraí. E Danila estava procurando. E então, muitas pessoas foram alertadas, muitas pessoas foram chamadas a atenção. Eu tenho certeza que depois daquele culto de domingo, muitas famílias que estavam lá iam se posicionar de outra forma. Pode continuar, Angelina. Vai 24. Amém. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos, o recipiente para o incenso, as suas tigelas, as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Gente, é muito forte esse versículo, né? Esse versículo, o versículo 25 todo, é muito forte, porque o Senhor está falando de materiais caríssimos, mas Ele não está falando que você tem que colocar os materiais caros, não está falando que você tem que ter uma mesa com a borda de ouro,
Mas essa mesa que você vai preparar diante dele tem que ser, não é uma mesa qualquer. Não é uma mesa qualquer. É uma mesa que vai estar, que vai estar glorificando o Senhor o tempo todo. O tempo todo. Muitas das vezes a gente faz coisas na nossa vida que a gente acaba fazendo de qualquer forma. E tem que ser melhor para o Senhor. Tudo que for fazer tem que ser o melhor para o Senhor. Alguém vai preparando aí Apocalipse 3:20, por favor. E depois 2 Samuel, ok? A gente já chega lá. Oi? Danilo, você está aí? Estou aqui. Tu tá buscando por mim, é? Eu vi você tá aí. Eu tô Não estou aqui. esperando as meninas participarem, que eu quero que elas... Adriana, você está aí? Tá boa essa dinâmica da leitura da Estou. Bíblia. Vai encontrando onde está as Posso mensagens. ler? Pode ficar à vontade. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Gente, isso é muito importante. Quantas vezes que o Senhor faz isso aqui, ó? E muitas vezes a gente está desconectado e acaba não abrindo a porta para o Senhor. E quando você não está atenta no que o Senhor está fazendo, você está desconectado das coisas, você acaba perdendo a ceia com o Senhor. Você acaba perdendo o privilégio de estar ceando com Ele. É por isso que ele falou lá mais na frente, no Êxodo, ele falou que deixa o pão da presença continuamente lá, na presença dele, continuamente, né? É muito forte, é muito importante esse versículo. O tempo está passando tão rápido que a gente não está dando conta. A gente está passando ao lado de coisas muito importantes, muito importantes. A gente não está tirando esse tempo de qualidade, criar memórias afetivas. Memórias afetivas, quando você prepara uma comida gostosa, como no outro dia que a irmã estava falando do o bolo que ela gosta aí, não me lembro o nome. Souza Não me Leão. lembro. Quando ela estava falando do bolo, essa é uma memória afetiva que ela tem. Quando encontramos, a Angelina não estava lá, eu levei um bolo de chocolate no encontro que tivemos na casa da Maria Cristina. As meninas me mandam mensagem, me manda a receita do bolo, que eles ficaram com a memória ativada, afetiva, naquele bolo que eles comeram. Então, quando você prepara uma carne, uma vaca atolada para o seu esposo, para sua mãe, para seus familiares, você está criando memórias afetivas. Você está despertando algo no coração deles. Porque você não está preparando uma mesa de qualquer forma, na frente do Senhor, na frente da sua família. Gente, durante o Covid foi o tempo que passamos mais na mesa. Porque não tínhamos muita coisa a fazer, a gente só estudava, louvava, comia. Estudava, louvava, comia. Então foi um tempo muito precioso na minha casa, com a minha família, no tempo do Covid. E eu creio que para vocês também não deve ter sido diferente, né? E a Angelina falou um pouquinho sobre ela, que hoje ela tem os olhos virados para dentro de casa, para a mesa da casa dela. Gente, não importa. Não sei se você já viu aqui em Paris. Em Paris, você vai em certos restaurantes, você encontra um urso nas mesas. Não sei se você já viu aqui em Paris, Angelina. Você sabe o significado desse urso nessa mesa? Esse urso é uma senhora com uma certa idade,
e o esposo dela faleceu. E então ela tinha um urso de peluche. Ela levava com ela para o restaurante. E ela levava esse urso para o restaurante para ela não comer só. Aí o dono do restaurante perguntou para ela por que ela trazia sempre esse urso para comer com ela. Mandava colocar o prato e ela lá, para ela não se sentir só, gente. Tantas pessoas que estão se sentindo só hoje. Quando eu fiquei sabendo dessa história, porque lá perto do meu escritório tem um restaurante, eu fui comer inclusive com a Trina. A Trina levou essa ideia e ela comprou uns ursos que levou para casa dela, que ela disse que sempre tem uma cadeira vaga na casa dela, que ela colocou esse urso, menina. E então essa história me comoveu muito, porque aí o dono do restaurante criou essa franquia de colocar esses ursos em todos os lugares, que quando essas pessoas vêm sentar, não se sentem mais só. Eles não, o urso não vai falar, mas eles sentem a presença de algo na frente deles. E então é muito importante, gente, essa conexão na mesa. Sobretudo aqui na França, os velhos, eles sofrem muito de solidão. Eles morrem de tristeza de tanta solidão, de estar só. Não só na França, eu creio que em muitos lugares da Europa. Eu penso que no Brasil, no Cabo Verde, outros lugares, países mais quentes, a gente tem esse cuidado com a nossa família. Então, bora lá, gente, continuando aí, vamos dar, que ainda temos mais aí. 2 Samuel 9:7. E depois é 2 Reis 25:29. Eu quero só pôr vocês aí em dinâmica comigo. Pode ir, Adriana. Se você achar, quem achar primeiro, pode ir. 9:7? É 2 Samuel 9:7, sim. Não tenha Não medo. tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Gente, essa história é muito linda do Mefibosete, né? Essa história é muito linda. Ele praticamente não tinha mais esperança que o que a vida ia oferecer para ele, né? Mas o rei Davi, ele lembrou da amizade, da conexão que ele tinha com o Jonathan, que era o pai dele. E isso é um grande exemplo de fidelidade com a amizade que ele tinha. E nunca meu Mefibosete estava pensando que um dia ele poderia sentar na mesa para comer por causa da condição dele, e muito menos sentar na mesa do rei juntamente com o rei Davi. E isso é uma história que o Senhor trouxe para a gente. Não olha para quem e para quê, não olhe para quem e com quem você vai sentar. Muitas das vezes, tivemos um ano aqui no Natal, o meu esposo preparou um banquete e ele disse: "Eu vou buscar os convidados". Gente, esse ano eu chorei bastante naquele Natal. Ele foi pegar pessoas na rua e trouxe para cear. E ele trouxe 4 pessoas para cear com a gente. E esse pessoal ficaram, assim, tão assustado que não estavam entendendo por quê por que estava acontecendo isso. E isso eu não estou querendo glorificar o meu nome não. Eu estou querendo chamar a atenção como você tem tratado o seu próximo. Você tem preparado uma mesa
e oferecido uma mesa? Você tem preparado uma mesa e oferecido uma mesa? Quem você tem preparado essa mesa? Se você for parar, você vai dizer: quantas vezes que eu abri a minha casa? Eu abri a minha casa para receber uma pessoa. Você vê nos supermercados hoje, durante o Natal, muitas pessoas das associações, né? Agora no Natal. E os outros meses do Natal, o que que esse povo, como é que eles vivem, né? Eu vou abrir um parênteses, a Angelina quer falar alguma coisa. Pode falar. Testemunho. Você falou que quer dar um testemunho? Não, você falou isso não é para me glorificar, né, para me gloriar, mas é testemunho. Aí eu completei, é testemunho. Ah, ok. Pensei que você queria falar. Dani, você quer falar alguma coisa? Tá aí? Não, amiga, eu fiquei de boca aberta, viu, com essas coisas do seu marido. Você conhece ele. Me deu um tratamento, Hã? me deu um tratamento aqui de choque, sabe? De realidade, né? A gente tem que vir, né? O ano passado, a Trina. O ano passado, não, no 2023 para 2024. Não, sim, 2023 para 2024. A Chelsea foi? Acho que foi. Ela colocou no Facebook que ela estava abrindo a casa dela para um almoço. Gente, ela recebeu 50 pessoas que ela não conhecia de canto nenhum. E tudo isso ela fez porque estava fazendo um concurso de mesa mais linda na internet. E daí teve muitas conversões por causa desse encontro que ela fez de pessoas que ela não conhecia de canto nenhum. Às vezes a gente fomos ensinados a não abrir a nossa casa para qualquer pessoa. Fomos ensinados a não abrir a nossa casa para qualquer pessoa. Mas quando você for com a direção de Deus, você vai pegar um Mefibosete e você vai sentar na mesa do rei. Gente, eu fico vendo quando essas mulheres da Experiência do Lar vão para o meio das garimpeiras, no garimpo, que eles vão para o lugar de reciclagem de lixo. Eu vi um vídeo que a Trina mostrou para gente, que eu vi mulheres que falaram que nunca tinham sentado numa mesa, que nunca tinham sido chamado como Mefibosete aqui para a mesa do rei. Vamos ser rei para alguém. Vamos prestar um testemunho de vida para alguém. Vamos ser bênção para alguém. Tem uma irmã que faz um café online. É uma maneira que ela achou de sentar na mesa com pessoas. É uma maneira que ela achou de curar pessoas através de um café online. E nunca tomei esse café online, mas eu já coloquei na lista lá para um dia eu tomar esse café com ela. Porque as coisas boas a gente quer aprender e dividir com os outros, né? É isso aí. Bora lá no 2 Reis 25, 29. E também tem uma passagem, tem uma passagem aqui que ela fala para nunca a gente julgar, né? Para nunca a gente julgar o próximo, o outro. Nunca a gente julgar. Você achou aí, Angelina? Ou tem outra pessoa, a Dani? Fala lá, Dani. Participa, Dani. Amiga, eu estou fazendo sentença aqui. Essa Dani. Eu encontrei aqui, posso ler? Vai. Mas Pode? eu estou ouvindo tudo, tá? Estou aqui, ó, me deliciando hoje. 2 Reis 25, 29. E Uhum. assim deixaram que... É isso mesmo? E pelo resto de suas vidas. E assim deixaram que Joaquim tirasse suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. Gente, mais um testemunho, né?
ele era prisioneiro. E você tem a capacidade de mudar as vestes de uma pessoa. Quando fala de mudar as vestes, você está tirando ele, a pessoa, de um nível para colocar num nível mais humano. Muitas vezes quando a gente... Eu vim de uma família muito grande e a minha mãe fazia questão de colocar a mesa para os adultos e a mesa para as crianças, sempre. E olha que não era uma pessoa muito culturada, nem que coisa, mas ela tinha esse hábito, ela aprendeu. Ela aprendeu, nem mesmo assim que eu criei numa casa com mesa e tem muitas pessoas, famílias disfuncionais, que não tiveram uma oportunidade de sentar na mesa, que ninguém foi capaz de trocar as vestes como o Joaquim foi trocado as vestes dele de prisioneiro para poder sentar num lugar de honra, um lugar que o Senhor escolheu para ele. A mesa é o melhor lugar para exprimir o seu amor. Você exprime o amor na mesa, com o gesto, com, com o que você prepara. Uma vez eu preparei uma mesa aqui, eu só posso testemunhar do que eu vivo, né? Uma vez eu preparei uma mesa para umas francesas aqui, eram mulheres de um monte de lugares. Só que, assim, elas não sabiam que eu procurei saber o nome de cada uma. E quando elas chegaram, que acharam um nome na frente do prato, eh, elas disseram assim: "Meu Deus, tanto amor! Eles tiveram cuidado de procurar o meu nome para colocar na mesa". Isso é uma maneira de exprimir um pouquinho do amor, demonstrar um pouquinho de amor. Eu não estou falando que para você preparar uma mesa com grandes taças de cristal, pratos chiques, não, de pratos caros, não, bordado, pintado à mão, não. Estou dizendo, prepara uma mesa com muito amor, com detalhes, tenha cuidado. A Mona, hoje ela não entrou, que eu queria que ela desse o testemunho dela. A Mona, quando eu vim da Espanha, que eu tive contato com a experiência do lar, eu comprei o livro, trouxe para ela, dei de presente. E ela, o que que ela fez? Ela e o esposo começaram a ler o livro, e quando chegaram no princípio da mesa, e ela não tinha mesa, porque ela tinha tirado a mesa, porque eles comiam praticamente todos na frente da televisão, cada um com a bandeja na frente da televisão. Ela disse que o Senhor incomodou ela durante a noite inteira. Ela saiu, foi para IKEA no outro dia comprar uma mesa para ela sentar. E comprou essa mesa e a mesa quebrou. A mesa quebrou, ela tirou a mesa, colocou de lado e voltaram os hábitos antigos. E um dia ela disse que estavam lá sentados, o Espírito Santo incomodou ela de tal forma que ela se levantou. Ela disse assim: "Chega, temos que ter uma mesa aqui em casa". E foi aí que ela disse assim: "Paula, eu não ministro nada enquanto eu não praticar esse livro aqui em casa com minha família". Aí foi aí, eu queria que ela tivesse entrado para poder testemunhar, porque é muito forte a maneira que ela explica, com mais detalhes, né. Mas foi algo que tocou muito a vida dela e a família dela. Hoje ela tem uma mesa, ela comprou uma mesa com um pé de madeira, aquela madeira grossa, com uma madeira grossa, que ela disse assim: "Essa é uma mesa para a vida toda quase". Que não é uma mesa que vai... Ela disse, foi, comprou o mais barato que tinha e veio. Mas agora o Espírito Santo falou para ela: "Você tem que procurar o melhor. Se você quer conexão, se você quer transmitir amor, é aqui nesse lugar. É nesse lugar que você vai transmitir o amor. É na mesa que você vai transmitir o amor". Quem puder ler, vai lá em Lucas 15:23.
É bem pequenino. Oi? Foi. 15:23, né? Uhum. Opa, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. É esse? É. 15:23? Gente, Amém. quando o filho pródigo voltou para casa, o que o pai falou, né? O que o pai Tragam o falou? novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Quando o filho voltou para casa, o pai se alegrou por quê? O pai se alegrou porque ele disse: Meu filho está de volta. Ele mandou preparar vestes novas e um anel de ouro para colocar no dedo dele. Por quê? E mais, ele mandou preparar um banquete. Ele mandou preparar um banquete porque ele tinha algo para celebrar. Algo para celebrar. A volta do filho à casa. E ele disse assim: pega o melhor, o melhor que tem, o melhor animal que tem lá. O gordo, porque ele não queria matar, não queria oferecer algo de qualquer forma. Ele queria oferecer o melhor para a vinda do filho. E o filho, quando ele estava lá, que já tinha gastado tudo que ele tinha gastado, ele lembrou: meu Deus, na mesa do meu pai, até os empregados comem bem. Ele lembrou da mesa da casa do pai dele. Foi uma memória afetiva. O amor que foi passado fez ele voltar de novo para onde ele tinha saído. E aquele pai não recebeu ele de qualquer forma. Ele recebeu ele, como diz aqui, a mesa é o melhor lugar para exprimir o seu amor. Então ele fez o melhor dele para exprimir o amor dele com o filho dele. Aqui em Mateus 26:7, a Angelina está aqui, só ela participando, gente. Bora participar. É Mateus 26:7, depois é o 10 ao 13. 26 do 10 ao 13. Eu quero soltar uma profecia aqui. Eu quero que todas vocês se tornem mentoras, para vocês verem como é desafiador quando as pessoas não participam. Brincadeira, mas é verdade, eu tô falando brincando, mas é sério. Então, sabe, engajem, participem, porque é chato, assim, não é tão gostoso. Quando a gente troca a experiência, Não, fica mais leve. E é muito bom, sabe? É muito bom, Angelina, quando as pessoas participam, sabe? Eu sei que muitas meninas não estão aqui hoje. É muito desafiador quando você se posiciona para fazer algo para o Senhor. Muitas coisas vão acontecendo. Olha, hoje eu tinha culto, mas eu não fui no culto porque eu queria estar aqui com vocês. Então, a casa está vazia, só eu aqui, hoje em casa. Meu esposo está na igreja com os meninos. Eles vão chegar daqui a pouco, daqui meia hora ou 40 minutos, vão estar chegando. E a gente está aqui, só eu e vocês, né? Então, bora lá. Amém. Mateus 26:7, né? 26:7? Uhum. Quando ele estava à mesa. Nossa. É porque o meu tá 6 e 7 junto. 6 e 7 junto? Sim, tipo, é porque é Bíblia de tudo, Jovem! entendeu? Lê o 6 e o 7, vai lá. Jesus estava povoado na Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele.
Gente, vocês viram que é versículos todos diferentes. A gente leu em Êxodo, em Lucas e Apocalipse, mas o Senhor quer nos falar o quê através de tudo isso e através desse princípio. Não quando ela jogou perfume no pé do Senhor, o que aqueles homens falaram? Esse perfume era muito caro, podia ser vendido e dado aos pobres, né? Mas o que ela queria naquele momento? Ela queria oferecer o melhor que ela tinha na presença do Senhor, né? E essa mulher, quando ela derramou o perfume, eu tenho certeza que aquele cheiro evadiu aquele lugar. Aqueles que não estavam no espírito sentiam-se incomodados, porque ela tirou o melhor dela para entregar para o Senhor. E vamos lá atrás, quando Davi chamou quando Davi chamou o filho de Jonathan para vir para a mesa, quando o Joaquim, que trocou as vestes dele de prisioneiro para sentar à mesa, você está vendo qual é as pessoas, o Senhor está nos fazendo entender que você não precisa somente chamar para os pés do Senhor aqueles que já estão fartos de gordos. Ele está pedindo para chamar aos pés do Senhor, trazer à mesa aqueles que necessitam. E não oferece qualquer coisa, gente. Oferece o melhor gado, o que é gordo, que tem carne e gordura. Oferece o melhor perfume, porque mais vale dar do que receber. E não dá de qualquer forma. Dá de uma forma que vai criar aquela memória afetiva, que vai ativar o amor no coração de quem vai estar recebendo. Quem vai estar recebendo. O Senhor, quando Ele quer nos presentear, Ele não nos dá coisas, Ele nos dá pessoas que vão nos ativar ao nosso propósito. Pessoas que vão nos ativar ao nosso propósito. Ah, Paulo, por que você está falando isso? Sim, o Senhor não prepara qualquer mesa. Eu estou falando para vocês, não se sente em qualquer mesa. Quando você receber um convite, eu costumo perguntar, Senhor, é da sua vontade que eu me sento nessa mesa? É da sua vontade que eu esteja dividindo esse tempo de mesa com essas pessoas? O que o Senhor quer me ensinar quando eu for sentar nessa mesa? Que tipo de perfume que eu vou passar e que eu vou receber, né? Vamos mais lá para baixo, vamos em Mateus 26, 10 e o capítulo 23, versículo 10 e 13. Adriano, tá aí? Tá aí, Adriano? 23, do 10 ao 13. Uhum. Ok. Tampouco vocês devem ser chamados de chefe, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse versículo já é completo, né? Esse versículo é bem completo. Não, mas faltou o 13. Vero. Ai de vocês, mestre da lei, e fariseus, Uhum. hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Deixa eu falar uma coisa para você. Por isso que eu falei para vocês ainda mais antes, que não se sente em qualquer mesa. Por quê? Porque muitas das vezes você vai ter uma comida farta, você vai ter um banquete, e você pode sair de lá doente espiritualmente, né? Por isso que
Você vai sentar numa mesa que vai ter uma pessoa que vai estar lá. Ah, eu faço isso, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo. Eu que quer se vão ter, olha, que quer se glorificar, Vangloriar. Vangloriar. vangloriar, Quando você vangloriar o mesmo é nome dele, né? isso. É quando você fala de você mesmo. Vangloriar. Vangloriar o nome dele, né? E então, é, é, essas mesas aí, eu acho que a gente não é bem-vindo. E muitas das vezes quando você não é chamado, você se sente triste. Ah, eu não fui chamado, não fui convidada. Mas era o Senhor te dando o livramento. É o Senhor te tirando de lugares que não é para você estar, né? Vamos falar sobre vamos falar sobre lá em Provérbio 9:2. Prepara um grande banquete. Em Provérbios 9:2. Bora? Bora que bora. Vamos ver aqui. Pode ler? 9:2? Aí, vai. Uhum. Vai, Dani. Não pode ler. Mandou matar animais para uma festa, preparou o vinho e pôs à mesa. Ainda ele está falando o que foi preparado para colocar na mesa, né? E está falando sobre como às vezes quando você trata, quando você vai receber alguém, você tem essa delicadeza de perguntar à pessoa. Vamos chegar lá porque vamos falar disso lá na etiqueta. Você pergunta à pessoa. Você não vai oferecer um vinho para uma pessoa que não bebe, né? Você não vai preparar uma carne para alguém que não come carne, né? E muitas vezes quando você prepara e que você vai oferecer algo que não está lícito, algo que não te convém, ou algo que você não é igual quando a pessoa não come carne e nem come peixe, que você oferecer um banquete com vinho ou com carne que a pessoa, não, na verdade, ela nem usa esses alimentos. Então, nesse caso, o Senhor está falando o quê? Prepara um grande banquete. Mas presta atenção, quando você vai preparar esse grande banquete, como você vai preparar esse banquete, como você vai preparar para receber essa pessoa no seu seio, dentro do seu lar. Faz uma reflexão em saber como preparar para receber isso dentro do seio da sua casa. E mesmo fora, quando você é chamada, ou você é convidada, tenha sempre sabedoria. Tenha sempre sabedoria ao sentar e ao levantar da mesa. Vamos lá em Salmos 128:3. Que fala o seguinte: sua esposa, que aí, nesse princípio, agora aqui o Senhor está falando com a esposa, né? Com a esposa. Que fala sobre sobre a esposa que será como uma videira frutífera que dá flores em seu lar. O que a escritora queria falar aqui com a gente? Os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Uma mulher Uma mulher pode levantar de mau humor, mas uma mulher pode levantar de mau humor, a casa fica de mau humor o dia inteiro. Se o homem levantar de mau humor, acho que não faz diferença no clima dentro da casa, né? E nesse versículo de Salmos 128:3, o Senhor está falando o seguinte:
que a mulher, quando a mulher traz alegria, a mulher abre a porta, a mulher floresce. E quando a mulher se floresce nesse lugar, automaticamente os filhos vão ser um reflexo, vai ser como ele fala aqui nesse versículo, que ele fala que vai ser, serão como brotos que brotaram da raiz da mãe, como brotos de oliveiras ao redor dessa mesa, que vai ser que a mulher traz alegria, a mulher prepara. Eu não preparo sozinho, eu preparo quando eu preparo, eu estou preparando, os meus meninos estão colocando a mesa, e aquela alegria ao sentar ao redor da mesa, tanto para comer como para dividir a palavra do Senhor. Tanto para comer como para dividir a palavra do Senhor. Então, por isso que ele faz a referência aqui, que os filhos são como brotos, porque só vai brotar o que está vivo. Uma planta, uma flor morta não pode dar brotos. Não pode dar outros brotos, não pode florescer se ela está morta. Se você não conseguir trazer o amor convertido, que significa o quê? O pão da presença constantemente na face do Senhor. O pão da presença constantemente na face do Senhor. E quando ele fala no versículo anterior, no Provérbios 9:2, que ele estava falando de preparar um banquete. E não preparar esse banquete. Mas ele está falando do banquete de quê? Não só de comida, gente. Não só de comida. Um banquete que você vai poder oferecer algo de qualidade. Em todos esses versículos, vocês viram que ele estava mostrando que era algo precioso, algo que não te custa. Não, o Senhor não vai receber algo que não te custa. Sempre você vai ter que dar o que que vai custar para você oferecer, né? É como aquela mulher, ela ofereceu o melhor perfume, porque era o melhor que ela tinha. Então, ofereça o melhor que você tem, seja para sua família ou seja para quem você está recebendo. Prepara o melhor da parte do Senhor. Esse princípio é muito rico. E ela ainda menciona assim, transmite a expressão do amor, honra o Senhor, desenvolve memórias afetivas, cria tempo de qualidade com as suas crianças, os seus membros da sua família, a pessoa que você vai servir, serve da melhor forma. Eu tinha um pastor que, antigamente, ele já faleceu, o pastor Gimar, ele disse assim, mulheres, ele gostava de chegar na igreja e dizer assim, mulheres, para de guardar aquela louça cara, aquela taça cara, só para quando vier a visita. E não sei se no Brasil existe isso, que tem aquele estante com aquelas louças só para as visitas, aquela sala que fica lá arrumada só para quando chegar a visita. E o pastor Gilmar falava assim, gente, dá o melhor que vocês têm para sua família. Não espera somente quando você vai receber alguém de fora, que você vai tirar sua melhor louça do canto para receber as pessoas de fora melhor que aquelas que estão de dentro. O seu filho vai ser capaz de dizer assim, mãe, vamos receber visita? Por isso que você está preparando a casa dessa forma? Que seja um preparo constante. Eu tenho um testemunho de uma jovem que eu recebi aqui em casa. Ela tinha 17 anos e, infelizmente, eles vieram para cá e a mãe se meteu muitas coisas e ela foi parar na casa de outras pessoas. Cada vez estava num lugar, até ela veio passar um mês aqui em casa, pediu para passar um mês na minha casa. Aí ela disse assim, quando ela ia embora,
Depois pediu para passar todo o mês de julho, quando ela ia embora. Ela disse, tia, ela veio com uma flor. Ela disse, tia, eu posso conversar com a senhora? Eu disse sim. Ela disse assim, olha, eu queria agradecer, porque eu, na minha vida, eu disse que eu nunca queria ter uma família. Eu não queria ter filhos, não queria me casar. Ela já casou tem pouco tempo. Ela disse assim, eu não queria ter filho, não queria casar, não quero lavar roupa, não quero passar, não quero fazer louça, não quero nada de trabalho, porque isso destruiu a minha família antiga. Mas esse mês que eu tive na sua casa, a sua mesa me curou. Quando eu vi os seus filhos chegando da escola fazer os deveres e depois ter que colocar a mesa, ter que tirar a mesa, colocar a louça na máquina para lavar, e a senhora todo dia me deixava minha gamela para eu levar para o estágio. Eu fazia a gamelinha dela para levar para o estágio. E ela diz, mas a senhora trabalhou o dia inteiro. A senhora não era obrigada a fazer isso. Mas eu queria agradecer, porque a senhora me curou. Aqui na sua mesa, não estou falando na sua casa, estou falando na sua mesa, a senhora me curou. Hoje eu posso ver e eu posso querer ter uma vida diferente. Nem sempre o que você viveu vai definir o seu presente. O seu passado não pode definir o seu futuro, porque o seu futuro pertence ao Senhor. Esse testemunho dessa jovem me fez pensar o quê? Ela veio de um lar desestruturado. E o Senhor tinha preparado esse tempo aqui na minha casa. Que ela disse assim que eu estou no retiro espiritual. Porque hoje ela chorava muito e ela depois de um dia pediu oportunidade, falou na igreja lá, deu a oportunidade, esse testemunho e ela disse assim, é um testemunho que eu vou carregar pela minha vida toda. É um testemunho que eu vou dividir sempre onde que eu tiver, eu vou dividir esse testemunho. Eu vou dividir esse testemunho com outras pessoas, com outras jovens, porque eu sei que tem muitas que passaram por muita coisa. O pai dela foi fechado, ele teve um problema psicológico, ele foi internado num hospital psiquiátrico, e a mãe deixou ela com um menininho mais novo, e o Estado pegou o menininho mais novo, pegou o menino, ela foi, porque ela já estava com 15 anos, teve uma tia que pegou ela, mas às vezes ficava na tia, às vezes ficava lá, e foi assim que, mais uma jovem, quantas jovens na idade dela que estão sendo destruídas porque elas não tiveram um ponto de conexão, elas não tiveram um ponto de referência. Seja esse ponto de referência para essas pessoas, para essas jovens. Por que que muitos casamentos não estão dando certo esse tempo? Porque que muitos casamentos, antigamente preparavam os jovens, as jovens e os jovens para o casamento. Hoje já não tem mais esse preparo. Hoje, tudo que eles procuram é num clique na internet, eles vão pedir a informação, né? Tem muitas que casam cedo e não se preparam para o casamento. Então, eu deixo aqui, nesse capítulo, é muito profundo, porque esse capítulo trata de algo muito profundo. Cuide bem da sua casa. Cuide bem de tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão. Tudo, quando eu falar tudo do modo geral, não é só da sua família e das pessoas que o Senhor vai colocar para você cuidar. Muitas das vezes a gente pensa que ninguém está te olhando, ninguém espelha em você. Mentira, tá? Tem sempre uma pessoa que está de olho, vendo o que você está fazendo. E vou dizer mais, mulheres que estão aqui e aquelas que vão ouvir. Cada uma de nós tem algo dentro de nós que vamos poder dividir com outras pessoas. Por mais pequena que você pense que você carrega algo que vai ser resposta de oração para uma outra que às vezes você pensa que está tão longe que está perto de você.
Seja resposta de oração na mesa, nas suas orações. Seja fiel. Traga o pão da presença para perto de Senhor. Traga o pão da presença para perto do Senhor. Amém? Vamos falar sobre um pouquinho sobre a etiqueta. Eu queria que alguém fosse lá em Colossenses 4, versículos 5 e 6, né? Foi? A minha colaboradora aí. Cadê a Adriana? Você tá aí, Adriana? Ela disse, ela só me chama. Tô aqui. Vai lá, Colossenses 4, 5, 6. O que é que as meninas participam aí? Colossenses. E outra pessoa depois prepara Efésios 4, 1 e 2. Colossenses 4, 5 e 6, né? Uhum. Vamos falar sobre o valor da gentileza, né? Posso ler? Pode. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada uma. Amém. É Colossenses 4. 4, versículos 5 e 6. Ah, tá. Tá bem? Gente, pode ler novamente, Adriana? Por favor, desculpa. Sim. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Já a palavra do Senhor já nos diz que sejamos sal da terra, né? O sal, quando você coloca o sal em qualquer condimento, qualquer alimento, vai dar um gosto diferente, né? Pardon, vai dar um gosto diferente à comida, quando você coloca o sal, o tempero. E então, aqui em Colossenses, ela quer falar o quê? Ela está falando que o Senhor está falando nesse versículo que sejamos tratando, não, ele fala o seguinte, aqui, viva com sabedoria, vamos viver com sabedoria, né? Com sabedoria, o que ele está dizendo? Que com sabedoria, a gente está falando sobre a etiqueta. Quando você convida alguém na sua casa, seja assim, eu vou receber vocês, vou receber vocês de tal hora até hora. Gente, é incrível como é que nunca tinha reparado, mas às vezes quando você recebe uma pessoa na sua casa, você acaba estendendo o tempo e deixa lá, né? E foi engraçado que a primeira vez que fomos na casa da Dev, ela tinha tudo cronometrado, gente, mas tudo cronometrado. Porque ela falava o seguinte, que quando você organiza, que você, com sabedoria, você vai receber, você vai saber como receber essa pessoa, como tratar, e o tempo que você vai estar dividindo com ela. Quando você vai receber, tanto para sentar à mesa e tanto para hospedar. A pessoa vai dizer, não, eu vou para passar 2 dias, ok? Na sua casa. A etiqueta fala o quê? Ele vai para passar 2 dias, você prepara para receber 2 dias. Porque quando receber alguém na sua casa, é como a gente vai falar no princípio na hospitalidade, quando você vai receber alguém na sua casa, você muda toda a estrutura para receber a pessoa, para adaptar a pessoa que você vai receber, né? Se você vai funcionar em conforme como você vai receber essa pessoa. E então, quando ela fala com sabedoria, quando o Senhor fala com sabedoria e gentileza,
Isso tudo faz parte. E você não vai dizer que ela veio para 2 dias, depois ela vai dizer, não, eu resolvi ficar mais 4, né? Como você vai conseguir adaptar isso na sua rotina do dia a dia, né? E então tudo isso faz parte da etiqueta. E quando você vai receber uma pessoa, quando eu gosto de receber, quando alguém eu vou receber aqui em casa, eu já tenho um lugarzinho assim bem preparado, já coloco uma escova de dente, pasta, shampoo, que é coisas que às vezes a gente chega, quando você sai de um lugar para o outro, acaba esquecendo, né? E acaba esquecendo de alguma coisa. E então tudo isso faz parte da gentileza quando você está preparando, você se prepara para receber a pessoa, né? Você se prepara. Então vamos lá em Efésios 4:1 e 2. Isso que vai falar que a gentileza é mais importante que o protocolo? Olha, a Dani voltou, hein? Amiga, faltam 10 minutos para ela terminar. Você está onde? Estou aqui na etiqueta, estamos aqui ainda no meio dela. Tá, vai dar certo. É. Bora aí, quem vai lá? Efésios 4:1 e 2? Posso ler? Pode. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso é todo um toque, né? Que a gente aprende com a palavra do Senhor, né? E quando ainda dentro do princípio da etiqueta, quando você prepara para estar recebendo alguém, a Dani até pode testemunhar quando ela veio aqui, né, Dani? Fui recebida com muito carinho, muita gentileza. Tinha algo preparado só para mim no meu quarto, uns presentes, uma coisinha para comer. É muito importante quando você tem esse cuidado, né? Muito importante porque às vezes a gente fala, quando você fala de etiqueta, as pessoas pensam que é só da mesa, né? Que é só de colocar uma mesa só. Não, não é só isso. A etiqueta é a gentileza, a etiqueta é um protocolo de como você vai receber, como você vai preparar para receber. E você tem que pensar em todos os pequenos detalhes, porque todo pequeno detalhe faz a diferença. Quem não gosta de ser recebido, bem recebido? Que a Dev fala assim que a base de tudo, de todos esses aspectos, é a etiqueta e a gentileza que anda junto. Eles andam junto, né? Eles andam junto um com o outro. Vou correr aqui. Às vezes não é preciso fazer grandes coisas para poder. Algo simples. Algo simples vai te. Vai tocar a pessoa quando você fazer algo muito simples, né? Não me diga assim, não, eu vou preparar a casa, vou preparar a mesa, vou receber uma tanto de pessoa. E quando você for receber a pessoa, a etiqueta fala o seguinte: liga para a pessoa, pergunta o que você gosta de comer, para você ter aquele cuidado. Imagina que você vai receber e você prepara um banquete e a pessoa não tem alergia a tudo isso e que ela não pode comer o que você preparou. Isso é gentileza e cuidado também com a pessoa. Vamos lá em Filipenses 2:4.
Você prepara uma mesa, arruma a mesa, coloca pratos bonitos, prepara tudo para receber a pessoa. Se é um jantar que você vai dar, se é um self-service, se é um brunch que você vai servir, que você tenha esse cuidado de preparar isso para os seus convidados. Depois eu vou colocar alguns vídeos, algumas coisas que lá no grupo sobre como colocar uma mesa, porque hoje não vai dar tempo, mas a gente vou estar mostrando isso para vocês. Vou colocar algumas fotos lá no nosso grupo, tá? Quem vai ler? Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muito bom. 2:4? 2:4. Filipenses 2:4. Tá Você diferente próprio cada um? entender. Não, é isso. O livro, a Bíblia, Luís II. É diferente um pouquinho, mas amém. Amém. Quando você vai se preparar para receber, ou você vai preparar, você não vai preparar somente pensando no seu proveito, no seu interesse. Você tem que pensar no interesse de quem você vai receber também, né? É muito importante. É que aqui ele fala, não, cada um cuide não somente dos seus Uhum. interesses, né, mas também dos interesses dos outros. Então, E quer dizer, quando você cuida do interesse dos outros, é algo muito simples. Eu vou te receber, eu sei que você não é dado a frutos do mar, né? E vou te receber, eu sei que você não gosta de que a gente ou fica conversando ou fazendo algo diferente à mesa. Eu vou ter esse cuidado de preparar. Não só para me servir eu mesma, eu vou cuidar para poder te receber bem. Eu vou procurar saber o que você gosta. Eu vou procurar saber os seus interesses, né? E isso é muito claro aqui nesse versículo. E também depois tem aquela parte da etiqueta que vai ensinar como que a gente coloca uma mesa, como a gente prepara os pratos na mesa. Isso eu vou colocar algumas fotos lá no grupo. Que por exemplo, você vai servir um lanche, ou você vai servir uma chá da tarde, que você colocar um suplá, você colocar um pratinho pequeno, a xícara, a colher, o garfo, o copo, o guardanapo, qual é o lado que você tem que colocar. A faca, você vai, quando falar faca, você vai ver que a faca é feminina, né? E então o garfo, o guardanapo sempre fica do lado do garfo. E o copo, a taça e o copo de água fica sempre do lado da faca e da colher. E se tiver um pratinho de sobremesa, fica do lado onde você colocar o garfo e o guardanapo, entendeu? E se você quiser colocar mais detalhe, colocar umas flores na mesa, dobrar um guardanapo bonito, não importa se seja uma guardanapo de tecido ou de papel, o importa é como você vai preparar com delicadeza, com a etiqueta certa para receber a pessoa, né? Quantos minutos ainda a gente tem, Dani? 4. Uau. Vamos tirar Você quer? foto, né? Espera aí, que a Angelina vai tirar foto. Eu já vi ela com o celular e eu estava com os cabelos de pé. Tem que ser instagramável. Tirar minha máquina de lavar do fundo. Não, eu sempre deixo assim, escondidinho, mas agora não deu para não. Foi, passou assim, eu fiquei na hora. Deixa ela ver. Adriane, você quer abrir a sua câmera, Adriane? Só falta a Adriana. Será que ela consegue? Ai, meu Deus. Espera aí. Calma, amiga. Deixa eu correr, amiga, deixa eu correr. Glória a Deus. Espera aí, onde é que abre aqui? Espera aí. É na câmerazinha, embaixo.
Agora, olha lá aí. Oh, vamos sorrir? Peraí. Põe aí. Isso, que daí eu consigo. Isso. Uhum. Tirei várias. Gente, Tirei 100 medidas. Dani, você quer Dani, acrescenta alguma coisa aí para a gente clausurar e depois a gente ora aqui para terminar. Gente, vocês gostaram da experiência da mesa? É uma experiência incrível. É um caminho sem volta, tá? Eu queria só te avisar isso. Quando você começar a implantar essa cultura na sua casa, na sua mesa, não tem mais como você voltar atrás e dizer que você não vai mais fazer isso, porque você realmente vai ser incentivada pelo Espírito Santo a colocar a sua mesa todos os dias, ter um momento com a sua família, um momento com seu esposo, com seus filhos. Então, eu glorifico a Deus pela vida da Paula, é uma mulher que vive à mesa, né? Temos mulheres estratégicas no reino. O Senhor separa essas mulheres assim, ó, para que elas possam fluir no chamado delas, e a Paulinha tem esse chamado com a mesa. A Stephanie também tem esse chamado com a mesa, gosta, né? Tem esse meio, né, que o Senhor conecta a vida delas com outras mulheres, e glória a Deus por isso. E vamos orar, né? Vamos orar nesse final, né? Agradecendo por O que eu aconselho vocês, que o tempo que a gente tem não dá para ler todo o livro, passo a passo. Eu aconselho assim, vão lendo o livro, porque eu quero vocês ministrando em outras turmas. É a multiplicação. A Stephanie, a Angelina, a Dani, a Adriane, eu vou servir de vocês todas para ministrar para outras mulheres. Eu quero a ajuda de vocês. Então, leiam o livro. E assim, olha, eu vou dar uma novidade. Eu vou orar e, se der tempo, eu dou essa novidade para vocês. Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Bora orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu queria agradecer por esse tempo aqui com as minhas irmãs, Senhor. Senhor, venha ser algo que, na vida delas, que vai transformar, Senhor. Que seja um divisor de água a cada momento aqui nesse estudo, Senhor. Dividindo a palavra com cada uma delas, Pai. Que elas podem ser resposta de oração para outras mulheres, Senhor. O Senhor é tremendo. Hoje o Senhor me fez ver que o Senhor está no controle de tudo. Não sou eu, mas que o Senhor é muito maior em mim. E o Senhor é demais, o Senhor é tremendo. O Senhor nos usa como quiser e quando quiser, da forma que o Senhor quiser. Amém? Amém. Eu queria agradecer a Deus para a vida de cada uma de vocês, de cada casa aqui representada, cada vida aqui, que vocês sejam uma luz e o sal dessa terra para cada pessoa, onde você colocar a planta dos vossos pés. Hoje eu recebi uma ligação, eu estava com os livros, eu estava com mais de 20 e poucos livros lá no Brasil, sem saber como trazer, né, Dani? Hoje uma mentora que eu não conheço nem de nenhum lugar me ligou, eu estou indo para Paris. Dia 20 eu chego em Paris, vou levar uma mala para você. Glória a Deus! E então, gente, Deus faz assim, Deus faz assim. E eu creio que isso já não vai ser uma dificuldade, porque ela disse que a filha dela está morando aqui, sempre que ela vier, ela vai trazer. Eu vou responder para as meninas da Itália, vou poder... outra coisa, vou receber uma pessoa aqui no dia 18 e 19 da Itália, que vai estar voltando dia 23, já vai levar os livros para vocês. Amém. Gente, a importância de... Eu quero deixar um testemunho aqui. A importância de caminhar junto, no mesmo propósito, com a visão. Quantos momentos Paula disse que ia desistir? Eu não vou desistir desse negócio. Esse negócio não dá certo. E eu, não, amiga, não desiste, não. Porque se tu desistir, eu vou desistir também. Aí vai ser pior. Então, é melhor a gente junta com o pouco que a gente tem. O cesto está vazio. A gente não tem muita coisa, entendeu? Eu não estava nem na experiência do lado, tinha sido expulsa. Aí o Senhor mandou eu voltar. Vem para aí, eu já estava em outras terras, ia fazendo outras coisas. O Senhor, volta. E eu disse... Deus, eu vou voltar a fazer o quê? Fazer o quê? E aí,
o Senhor, nesse ano, me ligou mais ainda com a Paula, nós começamos a se mover. Levei esse livro para a Itália, peguei uma retaliação com esse livro até chegar lá. Quando o livro chegou, o fogo de Deus veio junto, o agir do Senhor. Então, assim, caminhem com quem tem propósito com Deus em primeiro lugar. Deus está falando, gente. Presta Caminhe atenção, com hein? propósito com Deus. Aquela pessoa tem que estar com a vida alinhada com Deus, em primeiro lugar, não com você. E aí o Senhor vai unir os propósitos, entendeu? Vai unir e tudo vai começando a girar de uma forma que você vai ver o reino expandir, né? Porque Jesus tem propósito, ele tem pressa. E ele quer usar a nossa vida. Só que muitas vezes a gente está desconectada, distraída, querendo abandonar tudo, querendo desistir de tudo. E aí o Senhor vai conectar uma pessoa que vai dizer assim, eu confio no que você carrega. Vamos juntas? Vamos. Vamos. Aí aquilo ali é um mover no céu. É o que precisava para um posicionamento. Por isso que as pessoas não entendem posicionamento. Elas ficam sem entender. Como é que eu faço posicionamento, Dani? Eu boto o pé na frente, eu digo, bota o pé que o mar vai abrir. Mas para botar o pé, você vai ter que ter muita coragem, porque você não vai ver o mar abrir de imediato. Você vai ter que confiar, né? E esses livros, assim, desde o ano passado, né? A gente vem na luta com esses livros para chegar na França, uma luta e manda. Já mandei jogar americano para a Paula, já mandei tanta coisa e a gente não, o livro não chega, o livro não chega. E agora é a hora que os livros vão chegar e essa corrente não vai mais fechar. Não, olha, a Ana de Toulouse vai trazer uns livros para mim, que já vai ficar uns toques aqui, Dani. Agora não vai faltar para ninguém. Amém, vai ser uma Eu torneira quero aberta. dar um Toda mulher que testemunho. chegar vai ter seu livro. E glória a Deus, vamos fortalecer esse trabalho na Itália com as meninas. Tem tudo para crescer muito também. Né? As meninas estão muito bem ajustadas, já estão assim, florindo no Senhor. E eu creio, sabe? Eu creio de um novo tempo na Europa. Agora a gente vai se destacar para Portugal. A gente precisa fortalecer lá. Está muito. Gente, foi quebrado muitas coisas naquele país. Muitas coisas foram quebradas. Eu estou voltando para conversar com as pastoras. Eu estou tendo tempo de voltar. O Senhor disse assim: volta lá. E conversa de uma por uma. Vai ajustando, vai pedindo perdão, vai fazendo tudo. E estou nesse processo, sem entender porque o Senhor me mandou para lá, porque amém. E aí vocês precisam fortalecer onde vocês estão hoje. Tá no... Olha, Adriana, está na sua mão. A Eu Steph queria quer dar um falar depois. testemunho. O fluir está na mão da Angelina, o fluir está na mão da Stefano, o fluir está na mão da pastora Carla, o fluir está na mão da Dani. Então, assim, agora é com vocês. A Paula vai ser destacada para outro lugar. Amém? Amém. Vai lá, Steph. Quando eu comecei a fazer o curso, Experiência do Lar, não esse, as duas aulas primeiras, o Senhor falou comigo bem forte ao meu coração, porque eu estava num processo com minhas filhas, né? Assim, orando pelos varão que vai ser, né, e tal. E aí ele disse bem assim, você vai preparar duas malas, uma para Lauren e uma para Nicole. E dentro dessa mala você vai botar o que eu vou lhe dizer. E aí, eu disse, estranho, Senhor, mas isso a gente pode fazer, né? E uma das primeiras coisas que ele falou, que eu ia colocar, foi logo depois, ele falou do livro Experiência do Lar, né? E aí eu disse, E aí ele tá falando, essa semana eu ganhei os 2 livros. Chegou ontem os 2 livros. Uma amiga que eu tinha comentado com ela que o Senhor tinha falado isso para mim e que eu ia fazer para minhas filhas, né, para Laura e para Nicole. Ontem ela chegou na minha casa e ela me trouxe os 2 livros. Uau! E eu disse, Senhor,
E aí eu fui dormindo, né? Fui dormir grata, assim, obrigado, né? Por tudo que eu tenho vivido, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, né? Por tudo que eu declarei, né? E está acontecendo, né? E aí eu me acordei no dia seguinte e ele disse: você vai botar dentro da mala 2 candelabros. Um candelabro tem que ter sete coisinhas para vela, sabe? Uhum. Sim, E sim, ele sim. tá falando o que eu vou colocar dentro dessa mala, sabe? E ele tá falando, eu vou pegar, ele falou, eu anotei. Esse candelabro, ele tem um significado com 7. Eu li, mas eu não me lembro. E eu vou anotar isso que ele falou no candelabro, porque quando um dia ela sair da minha casa, ela vai levar essa mala com ela, com todos os objetos que o Senhor mandou colocar dentro, Uau, sabe? poderoso. É, preparar minhas filhas pro amanhã dela, na casa dela, com a família dela, sabe? Que o que ela aprende aqui não venha se perder amanhã, né? Que o Senhor seja, que ela possa estar na presença, sabe? E foi isso. O Senhor tem É, feito grandes coisas na minha casa, sabe? Na minha vida. Quando eu botei um quadrinho o ano passado na minha estante, nada quebrado, nada faltando e nada fora do fora do lugar. lugar. E o Senhor, no segundo tempo, os 45 minutos do segundo tempo, tudo tá acontecendo, sabe? E assim, então não tem como eu não ser grata, sabe? E aí eu fiz ontem, aqui na Itália tem a usança que no dia 8 de dezembro, que é Imaculada, se monta a árvore, né? E você cria brincadeiras em casa com a família e tal. E ontem foi o dia, né? E aí eu disse, vou parar tudo de organizar a casa que eu estava organizando e vou dedicar esse dia para fazer as minhas coisas na minha família, com a minha casa, né? E aí veio a minha cunhada, que é viúva, né? Meu irmão é falecido, morreu no Covid, de Covid. E aí ela veio. Minha mãe foi embora pro Brasil, sabe? Tá, Deus tá movendo tudo, sabe? É um tempo novo, é desafiador, o novo dá medo, mas eu sei que eu tô na presença e assim, isso que me conforta, que me traz paz. É desse lugar que eu não quero mais sair, sabe? Desse lugar, da presença do Senhor. Uau, uau. O sete candelabro com 7 lugares de velas é os 7 Espíritos de Deus, né? Isso, E então, é, é, acho que é em eu não Tito me que fala, lembro. sim, eu não lembro a passagem que fala que ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, que dela nunca ele vai desviar, nunca vai desviar. Então você está fazendo a sua parte, porque Deus deu os seus filhos para você cuidar. Então você já está fazendo a sua parte, ensinando o caminho que elas devem andar. E vou te dizer mais, essas meninas vão trazer mais meninas que vão sentar na mesa da idade delas para dividir a palavra. E assim, e as jovens nativas de lá, porque elas estão precisando. E você vai ter essa sabedoria, porque as mais velhas vão orar para as mais novas e vai ensinar, lá em Tito 2, vai ensinar as mais novas como amar os seus esposos e como dedicar a sua casa. Entendeu? E então é algo que você está semeando, que você vai colher, você vai ver a colheita lá na frente. E nem é algo que você vai ver assim do dia para a noite, tá? E que Deus continue nessa força, Stephanie. E eu tô vendo você bem grande, gigante. Hum, Primeiro que seja dentro da sua casa com as suas filhas. Você tem que ganhar primeiro a sua casa para depois ir para Samaria, para é, Belém.
Minha família Para ir para Belém, é a Samaria, minha, entendeu? assim, eu tive uma família onde tinha, né? Não era mesa com propósito, tal, mas o costume de sentar na mesa, Uhum. almoçar na mesa, jantar na mesa, sempre teve, Uhum. né? E eu sempre disse bem assim, o que eu vi de bom lá, eu vou trazer para mim, e o que eu não gostei, eu vou deixar para lá, né? E foi o que desde o início eu fiz. Amém. E assim, eu aprendi com minha mãe, eu aprendi com ela essa coisa da mesa, sabe? E eu trouxe para minha casa e, à sua vez, minhas filhas, quando eu viajo, ela chama a amiga da faculdade e ela prepara a mesa como ela vê eu fazer, usa minha louça, minhas coisas, eu disse, olha, minhas toalhas. É assim, mamãe, tudo tá posto. Tudo postou. Ah, eu Olha, disse, Lore, meus pratos, cuidado, que não é todo prato que não vai lá na vasilha. Assim, mamãe, tudo tá posto. Já meço tudo a posto. Eu digo, tá bom, viu? E aí ela faz igual, sabe? E manda foto pra mim. Aí ela bota a comida tudo certinha, como eu boto, sabe? Porque é assim, e assim, vai tudo no mesmo ritmo. Não é a gente falar. Porque falar não adianta, elas têm que ver você fazer para é, poder elas fazer. E é o isso. meu, o meu menino ele tem 12 anos, eu tenho dois meninos, uma menina de 26 anos, né? E o meu menino de 12 anos, ele gosta no sábado levantar, colocar a mesa do jeito dele. Ele, de vez em quando, às vezes eu pego ele, faço alguns vídeos com ele. Eu disse assim, você, quando for para sua casa, você já está preparado. Ele disse assim, não, eu espero que a esposa que eu vou ter, que alguém ensinou para ela. E alguém tem que ter ensinado. Alguém tem que ter ensinado para ela, porque eu não vou pôr a mesa todo dia, não. Eu disse, mas aí você vai estar praticando o amor com ela, meu filho. Esse é Colocando. Isaac, não é isso? Esse não É é o Isaac? Isaac. Tinha que ser o Isaac. E Então é aí, isso. ontem à noite, né? Que a gente fez a brincadeira depois da árvore e tudo, e aí ficou a mesa.